Gente, faz tempo que eu li esse livro e eu esqueci-me. Eu me se esqueci de fazer a resenha. Fararei agora. Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido. Como eu já falei nos vídeos anteriores sobre os livros do Ulisses, é mais interessante o entorno do personagem principal do que propriamente o personagem principal, que a gente já sabe o que ele fez e a gente já sabe como ele fez, né? Tanto que tá aí a série Tremembé fazendo sucesso, o livro Tremembé, a série Tremembé não é baseada no livro, viu? A série Tremembé é baseada nas histórias que ele contou no livro da Suzane. Se você não viu minha resenha, veja. E no livro da Elise. A série Tremembé não é baseada no livro Tremembé. Por isso que estão apostando que talvez haja uma segunda temporada, porque aí o livro traz essas histórias que orbitam os personagens famosos que a gente conhece. Bom, a Elise, a gente sabe, né? Esquartejou o marido. E uma coisa que eu acho chata nesses livros é que a gente fica com dó dos criminosos, né? E quando você passa a compreender o processo que conduziu a pessoa até aquilo, aquela vontade de furar os dois olhos da pessoa some. Você continua não achando certo o que ela fez, mas você entende. Você entende. E, sinceramente, ter matado o marido, eu acho que é a menor das tragédias da vida da Elise. A menor. Não vou dar spoiler. A gente não nasce pronto para nada. Tudo que a gente é pro bem e pro mal é uma construção, é um processo. E o meio em que você vive, junto com a genética, mas principalmente o meio que você vive, te conduz nesse processo, uma importância fundamental nesse processo. E, como se diz, só Deus sabe o que vai sair dali. Bom, uma das histórias que eu achei muito interessante é que eu não sabia, né? A gente conhece o lance do Book Rosa, correto? Correto. Não, correto não, porque tem gente que não sabe. Book Rosa é uma lista que uma determinada agência de modelo tem, normalmente agências de modelos fashion. Modelo comercial você não vai ver, porque não são cotadas para o mercado de prostituição de luxo, mas sim, as agências de modelo fashion tem lá um catálogozinho de meninas que aceitam serem prostitutas. E elas vão fazer a festa com seus milionários, né? E aí, a Elise, ela passou tudo que ela passou, que eu não vou contar, e foi... Ela chegou, inclusive, a ser... Tem aqui, ó. Ela foi, antes de ser apenas garota de programa, ela se envolveu com um sujeito... Ai, desmarquei. Ela se envolveu com um sujeito que levou ela para ser... Gente, como é que chama? Assessora parlamentar. Menino! Ela era amante de um deputado aí, um político muito influente lá em Paraná, quando ela foi para Curitiba para tentar ser enfermeira e virou prostituta. E aí, logo no início ali, se envolveu com um político e pediu para ele uma mesada. Ele queria exclusividade. Ela falou, tudo bem, se você me der 10 mil por mês, eu vou ser só sua.
Ele fez melhor. Ele deu para ela um cargo comissionado na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná em meio horário. Em meio horário. Chupa essa manga. Mas aí ela segue na vida, ela trabalha no hospital, mas também se prostitui e tal. E ela vê que em Curitiba, quando ela vê que ela sai da cidade dela, vai para Curitiba, quando ela vê que em Curitiba já deu tudo que tinha que dar, e aqui eu não tô falando em sentido, em metáfora, ela vai para São Paulo. Chega lá em São Paulo, ela vai lá para um cabaré meia boca, e aí ela descobre o mercado de luxo de São Paulo. Ela descobre, não, ela começa a correr atrás para ir para o mercado de luxo em São Paulo. Inicialmente, ela entra para um site só de garotas de alto nível e ela fica sabendo de um cabaré mais luxuoso de São Paulo, e ela vai lá bater na porta da mulher que olha para aquela esmilinguida daquela lourinha sem sal, e a cafetina diz o seguinte para ela: olha, filha, não se ofenda, tá? Mas preciso te dizer a verdade. O luxo lá em Curitiba é bem diferente do requinte aqui de São Paulo. Meus clientes exigem selo de qualidade das minhas modelos. Tá vendo? Modelo prostituta. Modelos, você vê, se ela tá falando de um mercado de altíssimo luxo e requinte, tá falando das modelos fashion que topam fazer programa. Meus clientes exigem selo de qualidade das minhas modelos, pagam caro, mas não se contentam com uma profissional menos que excelente. Aqui as garotas leem jornal todo dia. Eu tô lembrando aqui que outro dia, sabe essas menininhas que habitam nosso entorno? Nossas colegas de trabalho, filhas, sobrinhas, primas, aquele tipinho que anda no mesmo look, saia curta, roupa justa e decotão. Esse tipinho de gente. Uma dessas aí chegou para mim outro dia, limpando batom, porque eu tenho excelente educação. Eu circulo em qualquer ambiente. Uma mulher dessa, se entrar no Dona Lucinha, o garçom dá jeito de pôr pra fora com a certeza que é puta caçando cliente. E que errou o lugar. Ainda que não seja. Ainda que não seja. Então a gente acha, porque fulano tem etiqueta, circula em qualquer ambiente. Meu amor, o seu olhar diz da onde você veio e para onde você está disposta a ir. Imagina sua roupa, seus trejeitos. Dó de você. Por isso, modelo faz sucesso como prostituta de luxo. Porque ela tem, além do porte, porque das modelos fashion é exigido aquelas medidas exatas, ela circula em ambiente internacional, vocês vão ver que ela fala línguas, elas são antenadas. Vamos continuar aqui. Aqui, as garotas leem jornal todo dia. Essa do decote, da saia e da roupa justa, que falou que circula em qualquer ambiente, nunca leu um livro na vida. Vamos voltar aqui. Aqui, as garotas leem jornal todo dia. São antenadas com o dia a dia. E você? Como se informa? Me fale o que o governo está fazendo para conter a inflação? Nem eu sei. A puta de luxo tem que saber. Gente, são homens. Você vai transar. Você não vai só transar com um homem de luxo. Você vai jantar com ele, vai fazer companhia. Ele
quer ter alguém com quem ele possa minimamente conversar. Claro que não vai ser uma coisa em profundidade. Vai ser uma conversa aqui bem no nível do raso, mas vai ser uma conversa. Ele sabe que ele vai ser entendido e ela vai saber das devolutivas. E nós, gente, nós se informa pelo TikTok, pelo Instagram, gente. A pessoa não vê um jornal porque diz que é tudo manipulado. Ai, meu Deus. Quer dizer, nós estamos abaixo de puta no que diz respeito à intelectualidade. Pode isso? E você? Como se informa? Me fale, o que o governo está fazendo para conter a inflação? Você tem diploma de quê? Meu amor, puta de luxo tem que ter formação, tem que ter frequentado a universidade. O tanto de gente que eu conheço que nem para ser puta serve, hein? Nu. Quantos idiomas você fala? Gente, eu falo mal português. De qual campanha publicitária você já participou? Porque não basta ser modelo fashion, não. Tem que ser modelo fashion babadeira, modelo fashion requisitada. Penélope, essa garota que acabou de sair, está estampada nos painéis de propaganda da Oscar Freire, São Paulo. E você? Está estampada onde? Foi a resposta que a Elise Matsunaga teve, já prostituta, quando se mudou para São Paulo, na tentativa de... Foi a entrevista de emprego da Elise Matsunaga para virar puta de luxo. Depois, uma puta que era enfermeira como ela a ajudou, passou clientes para ela, deu a ela um banho de loja, ensinou para ela muita coisa. E a Elise conseguiu, enfim, ser uma garota de programa de altíssimo nível. E o que significa ser uma garota de programa de altíssimo nível? Que só pegava os homens maravilhosos desse nosso Brasil varonil? Sim, mas não só isso. Tinha homem que pagava para bater. E tem prostituta de luxo que aceita. Aqui conta. Era não sei se era libanês. Era um cliente de origem... O judeu. Agora eu não sei. Mas ou é árabe ou é judeu. O tesão dele era dar muita porrada na mulher. E ela pegou, aceitou, porque ele pagava, assim, 5 vezes mais o valor do programa. Que já não é barato, né? O programa com essas mulheres. Tem mulher que o programa é 8 mil reais. Gente, tô falando, isso é um mundo surreal. Isso é um mundo que a gente nunca vai, assim, alcançar em termos de conhecer. Aí você imagina alguém pagar um programa 5 vezes mais para esmurrar a sua cara. Bom, a colega da Suzane aceitou. Só que ela começou a ficar desfigurada. Só que ele vai se aprimorando, né, bem? E ela começou a ficar desfigurada. E aí, como que ela ia atender o cliente seguinte? Aí ela falou com o cara, falou, olha, você vai ter que pagar mais caro, porque eu tô tendo que dispensar o cara. Aí ele triplicou o cachê. E aí que ele deitava e rolava. E ele machucava ela tanto que ela ficava 1 semana tratando dos ferimentos. E aí ela começou a falar com ele, meu filho, aqui, ó, eu perco 1 semana de clientes. E aí ele aumentou o cachê. E foi indo até... Não lembro como que terminou essa história. Eu não lembro nem se conta como que terminou essa história. Mas olha isso.
Então, você acha que ser prostituta de luxo é o céu? Ô, quem dera. Ô, quem dera. Tinha uma que... Gente, nossa Senhora. O Marcos Matsunaga... Ai, nossa, tem que respirar para contar certas coisas. Por isso que eu não acho ruim dela ter matado ele. O Marcos Matsunaga, se você falasse que gosta de anal, ele não te queria. Ele só ia, antes da Elis, né? Ele só pegava mulher que se recusava a fazer anal. Porque o prazer dele era te dar uma graninha, faz anal, não sei o quê. E portanto, não sei o quê. E portanto, aí ela aceitava. Ou então ela não aceitava e ele ia aumentando. Quando ele via que a menina não aceitava fazer anal por dinheiro nenhum, ele pegava o revólver dele, metia na cabeça da menina e falava: abre essa bunda porque eu vou pôr nela. E estuprava a menina. Então, o mercado de prostituição de luxo não é o que a gente imagina, não. Não é bem assim. Não, senhor. Né? E você vê, são meninas muito bem preparadas, tanto em termos físicos quanto intelectualmente, que passam por esse tipo de situação. Mas olha só uma outra questão. Porque uma coisa que eu aprendi já no livro do Guido Palomba, Guido Palomba, aquele psiquiatra forense, é que quem descumpre regras, descumpre regras. Quem não tem pudor em fazer A, faz B, faz C, faz D. A Elise tinha uma amiga enfermeira que descobriu que se ela tratasse velhos no final da vida, a família ficava tão agradecida que dava um pedaço da herança. Ou então elas conseguiam roubar joias e tudo mais. E aí, isso é um filão para cuidadoras, para enfermeiras, nas famílias mega multimilionárias. Bom, olha esse trecho. Seletiva e articulada, Rovênia, que é o nome da enfermeira, só tinha pacientes endinheirados. Porque ela, Elise, como a enfermagem faz, né? Você tem um paciente acamado em casa, a gente contrata cuidador, que a gente é fudido. Esse povo endinheirado contrata enfermeiros para cuidar desses pacientes. Enfermeiros, né, em regime de plantão. Então, você tem ali ou enfermeiro como babá de criança com paralisia. Então, é muito comum isso, de verdade. E essa Rovênia só tinha pacientes endinheirados. Ela visitava de forma sistemática 8 doentes indicados pelas freiras vicentinas, que administravam o hospital onde ela era enfermeira. Então, o pessoal pedia indicação para as freiras indicavam as enfermeiras, na maior inocência. Sua função era aplicar morfina e dar conforto espiritual aos doentes no fim da linha. Esses pacientes da Rovênia eram pacientes terminais. Às vezes, ela passava tardes inteiras ao lado deles, conversando e fazendo carinho, com o intuito aparente de aliviar o sofrimento e proporcionar qualidade na morte. Um
ano antes de se especializar nesse tipo de atividade, Rovênia cuidou por 8 meses de uma senhora de 70 anos com um câncer agressivo. Quanto mais a paciente definhava, mais os familiares se afastavam. Idoso, ele não é abandonado quando você põe em asilo. O abandono começa muito antes dentro da própria casa. E não importa se é gente com dinheiro ou sem dinheiro. Quanto mais a paciente definhava, mais os familiares se afastavam. Aliás, esse tipo de abandono é mais comum do que se imagina, principalmente nas famílias ricas. No último mês de vida, a tal senhora recebia cuidados e atenção somente de Rovênia. Somente de Rovênia e de 2 enfermeiras. 3 enfermeiras no total, cuidando da doninha que está à beira da morte. Numa das visitas da Rovênia, a senhora agradeceu o carinho e espontaneamente passou para ela algo embrulhado com papel de pão amarrado com um barbante. Rovênia desatou o nó, abriu o pacote e se emocionou quando se deparou com 30 mil reais em notas de 100, amarradas com elásticos. Você merece mais do que qualquer filho. Entendeu? A família se afastou, as enfermeiras ficaram e foram agraciadas com 30 mil reais. No momento em que mais precisei, só você esteve ao meu lado, justificou a senhora. Rovênia aceitou o presente e uma semana depois a velhinha morreu. Esperta feito uma raposa, Rovênia descobriu um filão nesse tipo de atendimento. Passou a cuidar só de doentes terminais com idade avançada e renegados pela família, porque aí ele se aproxima mais de você, né? O objetivo era se dar bem na vida. Em 1 ano, ela mostrou sinais de prosperidade. Tinha um Honda Fit automático 0 km avaliado na época em 50 mil reais. E morava em um apartamento de 2 quartos no bairro Cidade Industrial, em Curitiba. Isso, a vida da amiga da Suzane, quando a Suzane ainda estava em Curitiba. Um dos seus pacientes era um senhor de 72 anos, com expectativa de apenas 6 meses de vida, cujo câncer iniciado no pâncreas havia se espalhado pelo fígado, pulmões, cérebro e até pelos ossos. O paciente ficava prostrado na cama e Rovênia cuidava dele como se fosse um anjo. Para tentar sensibilizá-lo, ela inventava histórias tristes envolvendo falta de dinheiro para comprar comida, despejo na família, por causa de inadimplência de aluguel, dívidas com agiotas para comprar remédio para a avó. Uma pessoa que te conta desgraça da família, quando ela não é sua amiga e não está desabafando, ela está tentando te sensibilizar. E isso é golpe. Nem estou dizendo que ela não precisa, eu estou dizendo que é golpe. Porque a gente ajuda quem precisa. Você não precisa fazer drama para isso, não. Ah, eu preciso e ninguém me ajuda. Foda-se, vai reclamar com seus parentes. Comovido, o doente sem amparo familiar repassou a ela um cartão de débito do Banco do Brasil e uma senha de 6 dígitos anotada em um papel. E ela foi autorizada a tirar 500 reais. No dia seguinte, obediente, Rovênia sacou num banco 24 horas somente o valor combinado. E deu... Gente, esse povo sabe agir ali, ó. Ali. Ela não sacou só 500 reais porque ela é honesta. Ela sacou só os 500 reais só para provar para ele que ela era honesta. Há uma grande diferença.
Só que ela ficou de olho onde ele guardou o cartão. 2 meses depois, ele morreu. Foi velado em casa. Cínica. Bom, ele tinha oferecido outros saques para ela e tal, tal, tal. E aí, quando ele morreu, ela foi ao funeral e chorou abraçada aos familiares. Na primeira oportunidade, ela foi para o quarto, pegou o cartão, escondeu na bolsa e passou a sacar diariamente R$ 1.500 da conta dele, totalizando R$ 18.000. Só parou quando a tela do caixa eletrônico informou que o cartão estava bloqueado. E assim ela passou a agir com outros clientes e ela ensinou isso para Elise, querendo espirrar. Olha só o quanto o abandono familiar faz não somente de vítima o idoso, como alimenta a criminalidade de profissionais que não vale a bosta que cagam. Gente muito endinheirada. É por isso que esse povo, inclusive, não gosta nem de conversar com a gente. Porque é uma piscada, é um golpe. É uma piscada, é um choro. Que eu estou para ser despejada. Sabe? Gente milionária conviver com gente fodida. Puta que pariu. É golpe atrás de golpe. E é isso. Tá aí um filão, né? Para quem é enfermeiro, procurar ser indicada para pacientes endinheirados, para roubá-los ou para, como aconteceu em outros casos, que eu não vou ler aqui, ou para ser indicado em herança. Bom, tem uma outra passagem aqui, já quando a Elise ainda estava lá na cidade dela. Deixa eu ver como é que eu vou falar isso sem dar spoiler. Não tem jeito, né? A gente que, ó, acho que vocês já devem saber. Ela foi estuprada pelo padrasto e a mãe deu razão a ele e botou ela para fora de casa, né? Então, uma pessoa que cresce no meio desse, né? Bom, sozinha no mundo, ela passou a ter distúrbios do sono, depressão, sentimento de degradação e perda da autoestima. Gente, essa menina tinha 14 anos. 14 anos quando a mãe deu razão ao padrasto que a estuprou e botou essa menina pra fora. Ela foi morar na casa da avó, não vou contar aqui as coisas que aconteceram, e aos 14 anos ela se viu sozinha no mundo. É óbvio que essa menina desenvolveu uma série de transtornos, né? Que se ela tivesse sido acolhida, seriam ressignificados com terapia, com medicamento, com afeto, com acolhimento. Mas não foi o que aconteceu. Ela carregava consigo culpa, ansiedade e temor de andar ou de ficar sozinha. Elise tinha medo de pessoas estranhas e pesadelos repetidos, recapitulando a violência sexual, além de síndrome do pânico e problemas com relacionamentos íntimos. Óbvio, né, gente? Por óbvio. A jovem passou a nutrir um sentimento de despersonalização e começou a desenvolver lentamente uma segunda personalidade para se proteger. Crianças costumam criar múltiplas personalidades quando sofrem alguma violência muito grave. Você pode reparar que você não vê caso de dupla personalidade ou de múltiplas personalidades em pessoas mais velhas.
é sempre pré-adolescência, adolescente, no máximo até tá ficando um jovem adulto. É que isso aparece. E aconteceu com a Elise. Ela entrou numa de se despersonalizar. Então ela tinha a Elise, mas tinha também uma outra pessoa que, aliás, quando ela começou na pauleira da prostituição, essa outra pessoa que ela criou para fugir do sofrimento virou a puta forte que ela precisava ser, porque a Elise era aquela menina frágil, vítima e tal, né? Essas sequelas começaram ainda em Chopinzinho e se acentuaram em Curitiba. É isso. A gente é tudo, como eu falei, tudo que a gente é resultado de um processo. E o Ulisses, com os livros dele, ele mostra isso pra gente. Só que a gente lê focado no crime. A gente lê focado nos acontecimentos. Lê de novo os livros que você lê e foca na construção daquela pessoa. Igual você observou naquele filme fantástico do Coringa. Você viu como que ele se transformou naquilo? Você viu como que a maldade ela é construída dentro da gente? Pois é. Esses dias eu assisti um filme que chama Frankenstein. Nossa, e é vomitado na cara da gente o quanto a falta de afeto, o abandono e os maus tratos geram um monstro. E Frankenstein traz isso descaradamente. E na vida real, os casos que Ulisses mostra pra gente e coisas que a gente vê ao nosso redor, se você for pesquisar a fundo como foi o processo daquela pessoa chegar à criminalidade, você fica com dó. É isso, resenha do livro Elise Matsunaga, A Mulher que Esquartejou o Marido, de Ulysses Campbell. Vale muito a pena ler pelas histórias do contexto, a história da personagem principal, que é a Elise. Beijo, até a próxima.